lugares lindos neste planeta, há muitos lugares lindos, maravilhosos, sendo explorados, sendo descobertos a cada dia. Por exemplo, na Krubera, o nome difícil, né? Na Krubera-Voranja, na Geórgia, Eurásia, lá tem uma das cavernas com maior profundidade do mundo. A sua profundidade chega a 2.197 metros. Porém, já descobriram novas cavernas que estão pouco aos poucos ganhando novos recordes, né? São os mistérios da natureza, são os mistérios de Deus em tudo isso aí que ele tem criado, né? No universo. São os mistérios da natureza, da criação, que vão se manifestando, mostrando a glória desse nosso Deus que criou tudo isso. O salmista Davi, no Salmo de número 95, versículo do 1 ao 7, ele fala sobre essas profundezas da criação. E ele chega um momento que ele diz: clamem ao Senhor, nossa rocha. Ele é a nossa rocha. Na criação de Deus, tudo aquilo que é explorado, tudo aquilo que é descoberto, vale a pena nós adorarmos. Por isso que o salmista, nesse salmo também, ele disse: ei, venhamos, dobre o joelho e vamos adorar a Deus pela beleza dessa criação. Se Deus conhece vários lugares físicos da natureza, ele também conhece as profundezas do nosso coração. Há coisas em nosso coração tão profundo, tão profundo, tão profundo, que nenhum cientista é capaz de descobrir, nem a esposa consegue descobrir, nem filhos, nem pais, nem o melhor amigo consegue descobrir aquilo que está lá na profundeza dos nossos corações. Mas nós servimos a um Deus que ele consegue descobrir tudo aquilo que está lá nos recônditos da nossa alma, tudo aquilo que está escondido nas tábuas dos nossos corações, nas profundezas dele. A Bíblia diz que Deus conhece aqueles que estão em trevas e com ele mora a luz. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor, mais uma vez, aqui é o nosso devocional diário da AD Holiness. Hoje é dia 21 de abril de 2025, um grande feriado no Brasil. Eu estou gravando isso um dia após porque atrasei um pouco na minha leitura, pois onde eu estava não dava para a gente postar os vídeos. Então isso fez com que eu atrasasse. Mas hoje eu estou postando dia 21 de 4 de 2005 e o tema é Descobrindo a Criação. Chegamos, segundo Samuel, capítulo número 12. Lembra da história mais triste que eu falei da vida de Davi, que eu nem queria contar? Pois é. E eu falei também que Deus não se agradou daquilo que ele fez. Pois é. A Bíblia diz agora que Deus chama um profeta chamado Natã. Natã vai até Davi, a casa de Davi, com uma parábola, até o reinado de Davi com uma parábola. E a parábola foi o seguinte, resumindo por cima. Ele disse: Davi, há um homem aqui no reinado. Esse homem ele tem várias ovelhas, tem vários cabritos. E chegou um parente dele para jantar na casa dele. E ele, ao invés de matar um cordeiro, um cabrito da criação dele, ele procurou um vizinho que só tinha uma única ovelha. Ele pegou aquela ovelha daquele vizinho, matou a ovelha e fez um jantar para todos comerem. Vê se pode. Aí a Bíblia diz que Davi ficou nervoso, irado, e disse: eu juro por Deus que esse homem que fez isso, ele tem que morrer, é digno de morte. Aí Natã disse: tu és esse homem. E ele para no tempo, né? Tu és esse homem. Davi, Deus te deu o trono que era de Saul. Deus te ungiu rei de Israel. Deus te ungiu rei de Judá. E se isso fosse pouco, ele te daria mais ainda. Olha só, se isso fosse pouco, ele te daria mais ainda. Ele te deu não só o reino, mas todas as mulheres de Saul. Deus te deu a ti, todas as mulheres do reino. Agora tu pegaste, mataste Urias, mandaste matar Urias, e ainda ficou com a mulher dele. Aí Davi entendeu e disse: eu pequei contra o Senhor. Mas o perdão de Deus é imediato. O homem ele demora para perdoar. Deus ele perdoa. Ele perdoa. Aí a Bíblia diz que na mesma hora ele diz para Davi: Deus perdoa os teus pecados. Deus
perdoou os teus pecados. Ele teve os seus pecados perdoados na hora. Só que tem uma coisa, Davi, Deus vai castigar. Todo pecado tem uma consequência. E a consequência será, Davi, que a espada não se apartará da tua casa. Isso que você fez no escondido, né, pegando a mulher de Urias, vão fazer com você, na sua cara, na frente de todo mundo, à luz do dia. Deus vai permitir isso, irmão. Que dor vai ser a colheita desse pecado. É por isso que a Bíblia diz: não erre, não erre. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isto ele vai colher. Eu tenho muito medo desse versículo. Por isso que eu preciso tomar cuidado qual é o tipo de semente que eu vivo plantando, porque baseado naquilo que eu vivo plantando é o que eu vou colher. A Derrolinés, agora em 2025, no mês de fevereiro, nós começamos uma campanha de oração. Estamos orando às 20 horas e 25 minutos nos dias de culto, e o intuito é mostrar para os irmãos, orando, pedindo a Deus, que Deus nos dê um ano de uma boa colheita. Mas para se ter uma boa colheita, você tem que plantar boa semente. A semente tem que ser uma semente boa, porque tem pessoas que não plantam nada, mas querem colher. Então não vai ter colheita. Agora, por outro lado, o pecado já muda. O que você plantar, você também vai colher. E Natan diz mais: olha, a mulher está grávida, né? Deus não vai deixar você viver esse filho. Deus não vai deixar viver esse filho. E a Bíblia diz que quando Natan sai, poucos tempos depois, a mulher tem um filho, e o filho adoece, e Davi ora, Davi chora, Davi jejua, Davi consagra, e por fim o menino morre. O menino morre. Vamos pular. Aí a Bíblia diz que depois nasce Salomão, e Deus amou Salomão. Esse menino agora que Deus ama, chamado Salomão, vai fazer história no meio do povo de Israel. Mas vamos para frente. Aí chega aí no capítulo número 13 de 2 Samuel. Já começa a cobrança para o lado de Davi. A Bíblia diz que Davi tinha uma filha, o nome dela era Tamar. E tinha também um filho que era irmão de Absalão, com o nome de Aminon. Eram 3 irmãos, mas filhos de mães diferentes. A Bíblia diz que Aminon, ele olha para sua irmã chamada Tamar, e ele gosta dela, se apaixona dela, porque ela era uma menina bonita. E ele ficou doente. A paixão dele foi tão séria que ele chegou a ficar doente. Um amigo dele, que era primo, chamado Abinadab, chamou ele e disse: por que você está doente? Por que você está tão triste? Aí ele disse: sabe, minha irmã, eu estou apaixonado por ela, eu estou gostando dela. Ele disse: então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma situação e ela vai vir aqui na tua casa. E criaram uma situação. Ele se fingiu de doente, ficou na cama, pediu para que o rei Davi mandasse a sua irmã fazer um prato de comida, um bolo, alguma coisa. E ela foi para lá. E quando chegou lá, ele não aguentou. A paixão mexeu com ele de uma tal maneira que ele partiu para cima dela e tentou agarrar ela e estrupou. Estrupou. Triste, né? E ela dizia assim antes de acontecer a coisa. Ela dizia: Aminon, não faz isso. Isso não se faz, Israel. Por que você não procura o rei? Por que você não me pede ao rei? O rei vai te dar a mim como tua esposa. Não faz isso. Mas a Bíblia diz que ele não ouviu. Por fim, ele deita com ela, estupra. E quando acontece, a Bíblia diz que dá uma raiva tão grande nele. Ele fica com ódio tão grande e ele expulsa ela da sua casa e manda os soldados, as pessoas que trabalhavam na sua casa como servo, expulsar ela dali de onde ela estava, né? Expulsaram ela e ela agora vestia uma roupa longa, manga longa, e a Bíblia diz que ela tira suas vestes, e começa agora a jogar pó de cinza, né? Cinza na sua cabeça, mostrando a tristeza, mostrando o desgosto, mostrando o desespero daquela situação. Isso chega até Aminon, até Absalão, que era irmão dele, chega até o rei, e ficaram tristes, ficaram chateados, mas Absalão disse: não fala nada para ninguém, vamos deixar esfriar. Colocou pano no assunto. Davi também. Mas a Bíblia diz que Absalão ficou com raiva do irmão dele, que era situação tão terrível, que ele planejou mais tarde matar o seu irmão. Começou a colheita na casa de Davi, né? Começou a colheita. Aí a Bíblia diz que Absalão,
ele tinha umas ovelhas e ele vai tosquear as suas ovelhas, vai mandar limpar as suas ovelhas, vai mandar tosquear. E quando ele faz isso, a Bíblia diz que ele chama Davi e chama todos os seus irmãos para uma festa da tosquia das ovelhas. Mas Davi disse: não, Absalão, vai ser muito pesado para você, não vai dar para mim ir. Aí Absalão: então eu vou te pedir uma coisa, rei, manda meu irmão Aminon ir no teu lugar. E o rei disse: mas por que logo Aminon? Não, porque eu quero Aminon. E o rei Davi mandou Aminon, insistiu, e Aminon foi. E a Bíblia diz que Absalão fala com os seus servos, disse: olha, quando Absalão, notai bem Absalão, quando ele estiver alegre do vinho, estiver já embriagado, matem ele, eu assumo a responsabilidade. E a Bíblia diz que daqui a pouco acometeram contra Aminon e mataram Aminon. Quando mataram Aminon, os demais irmãos de Aminon viram a situação, cada um pegou a sua mula e, é por isso que diz assim, picou a mula, né? Foi embora, sumiram. Aí chegou portador de má notícia. Portadores de más notícias sempre vamos ter. Portadores que vão dar notícia ao contrário, sempre nós vamos ouvir. A Bíblia diz que eles correram e chegaram e disseram para Davi: Davi, mataram todos os teus filhos. Absalão matou todos os teus filhos. Davi se lançou por terra, rasgou a roupa e chorou. Os seus servos também rasgaram a roupa e chorou. Aí daqui a pouco chega um primo dele lá e diz, falando de portadores de má notícia, veja só, o conselho que deu para Aminon deitar-se com a irmã dele, né, fazer o arrumadinho, foi Jonadab. E o mesmo Jonadab foi o que veio trazer a notícia a Davi, né, falando sobre o que tinha acontecido. Aí disse para Davi: olha, não mataram todos os teus filhos, não, mataram só Aminon, porque Absalão já havia prometido matar Aminon desde quando ele fez aquilo com a Tamar. Por isso, não matou Aminon. Aí termina o texto dizendo que Davi chorou muito tempo pela vida de Aminon, muito tempo chorou pela vida de Aminon, até chegar um momento que ele esqueceu. E agora havia a necessidade dele perdoar o seu filho Absalão pelo episódio que aconteceu aí, tirando a vida do seu irmão. E a Bíblia diz que demorou, mas o perdão veio. Finalizando aí no livro de Lucas, capítulo 16, Jesus ele chama os seus discípulos e vai falar um pouco aí sobre a riqueza, que ninguém pode servir a dois senhores, né? E ele começa dizendo ali que um certo patrão, ele chamou um dos seus servos que estava roubando e disse: que história é essa que eu ouço sobre ti, que você anda me roubando? Ajusta as suas contas que eu vou te demitir. E a Bíblia diz que aquele servo sai de perto do seu senhor e diz assim: espera aí, cavar não posso, mendigar tenho vergonha, não sei fazer nada na lavoura, já sei o que eu vou fazer. Eu vou ajustar as contas com os meus amigos e quando eu precisar deles eu vou correr eles e eles vão me ajudar. Aí a Bíblia diz que ele procura um dos seus devedores do patrão e diz assim: quanto deve ao meu patrão? E ele disse: eu devo 100 sacos de trigo. Ele disse: anota aí 50. Aí chamou o outro: quanto você deve para o meu patrão? Eu devo 10 barris de óleo, então põe aí 5. E ele fez isso, né? E Jesus elogiou não o roubo em si, mas elogiou a capacidade que as pessoas do mundo têm de ser inteligente nessa área, né? Mas depois ele diz assim: olha, vocês não podem servir a dois senhores, ou há de amar um e odiar o outro, ou há de odiar um para amar o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Depois ele discorre aí sobre o divórcio. Ele diz que são assuntos que vai puxando o outro, né? Aí ele disse para os fariseus que zombaram dele, né? Os fariseus começaram zombando dele porque ele falou sobre o dinheiro. Aí ele disse que nós não podemos servir a dois senhores, ou há de odiar um e amar o outro. Aí por fim ele fala sobre o divórcio, que aquele que casa com a divorciada comete adultério com ela, e alguém também casando com aquele divorciado comete adultério. E por último ele traz aí uma história mais triste ainda, de um homem rico. Aquele homem rico, ele
vivia a sua vida esplendidamente regalado. E na sua porta jazia sempre um homem mendigo chamado Lázaro, e o texto bíblico é enfático, diz que morreu Lázaro e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Ao cabo de dias morreu também o ímpio e foi sepultado. Quando aquele ímpio é sepultado, no Hades, ele erguendo os olhos, ele vê ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele diz para Abraão: permite que Lázaro toque o seu dedo na água e refresque a ponta da língua, porque aqui eu estou atormentado em chama. E o discorrer daquela conversa era que ninguém poderia passar de um lado para o outro estando lá. Ou seja, não há segunda chance para nenhum que estiver no lado de cá, de lá de lá. E não haverá nenhuma chance para aqueles que estiverem também no lado de cá. Então você precisa decidir em que lado você vai estar. Termina o texto bíblico mostrando aí claramente que o rico, quando morreu, e ele foi para o inferno, ou uma antessala do inferno, seja lá como você queira chamar, ele estava consciente, ele estava ciente de que ele havia morrido e de que ele estava em um lugar de tormento. Vou resumir e dizer para você, meu irmão e minha irmã, conserte sua vida. O inferno é real, o inferno é real, e os céus também é real. O seio de Abraão é real. Jesus não vai mentir, Jesus não é mentiroso. Então eu preciso me alinhar com ele cada vez mais. Um grande abraço a todos, Deus abençoe. Amanhã teremos mais.